Meu nome é Leandra. Eu cresci num lar totalmente destruído. Desde pequena, eu sempre vivi na miséria, passava fome. Meu pai trabalhava, assim, dia inteiro, só que no finais das noites ele passava em bar, gastava o salário inteiro nas drogas, na bebida, na prostituição. Eu cresci vendo meu pai espancando a minha mãe. Eu não me esqueço nunca, jamais, de uma cena que eu vi do meu pai com a botina dele, que ele trabalhava de soldador, uma botina de ferro, encravando aquela botina na cabeça da minha mãe. E a minha mãe, a partir do momento em que ela disse que não aceitava mais aquele sofrimento, isso já tinha ocorrido, já fazia 16 anos. 16 anos ela vivendo aquela vida de humilhação, de traição, de adultério, de brigas. Meu pai não dava absolutamente nada dentro de casa. Tudo que a minha mãe conseguia para nos alimentar, para nos sustentar, era de doações, pedindo assistência social, pedindo para os parentes ajuda, socorro para os parentes. E eu cresci, bispo, vendo tudo isso. E o meu espírito era totalmente fechado, um espírito totalmente frio. Era uma pessoa que não conseguia fazer amizades com ninguém. Era uma pessoa que eu não conseguia confiar em ninguém. Eu era uma pessoa muito orgulhosa, odiava todo mundo. Eu não conseguia, eu era uma pessoa muito rebelde. Eu era uma menina muito rebelde, por conta do que eu via dentro da minha casa. Eu refletia isso para as pessoas, aquilo que estava dentro de mim. Então, a minha mãe, com 16 anos, já passando por essa humilhação, ela conheceu o Ministério Mudança de Vida. No ano de 2006, eu tinha 12 anos. Ela pegou o firme por um tempo. Eu lembro que minha mãe ela ia todos os dias com meu irmão no carrinho, com mais meus outros 4 irmãos, nós éramos em 5. Nós íamos até a igreja que era 2 quilômetros da minha casa. Ela se sacrificava, ela fazia os jejuns, ela fazia os propósitos. E ela começou a colher tudo aquilo que ela estava plantando. Ela começou a ver a mudança do meu pai. Meu pai, ele veio até a igreja. Nós fomos para a cidade de Ubarana. Lá em Ubarana nós ficamos durante 1 ano, sem a igreja, sem o ministério, sem a direção. E eu acabei me apaixonando pelo mundo, tendo o desejo pelo mundo. Antes, dentro do ministério, ainda com 12 anos, muito pequena, eu tinha um amor pela obra. Eu já estava começando a conhecer a Deus. Eu estava começando a ter uma vida nova. Mas, infelizmente, o diabo armou toda aquela situação e nós nos afastamos do ministério, nós nos afastamos de Deus. E tudo gerou consequências gravíssimas, porque 1 ano depois, o meu pai, bêbado, drogado, chegou em casa numa certa noite, foi para cima do meu irmão, porque ele queria ouvir som alto, e meu irmão pediu: pai, por favor, nós queremos dormir. Meu pai, cala a boca, menina, e foi para cima. Minha mãe, até então, ela estava grávida de outro filho, já era o 6º filho. Grávida, tentou fazer com que aquela situação, com que meu pai não espancasse meu irmão. E nessa briga, nessa situação, ela acabou quebrando o pé. E nessa noite, ela chorando, lamentando, porque meu pai havia fugido, meu irmão dizendo que iria matar meu pai. Estava uma situação desesperadora, bispo. Nós estávamos nos encontrando numa situação desesperadora. E minha mãe, naquela situação, ela falou: chega, chega. Pegou todos nós no outro dia, esperou meu pai sair para trabalhar, pegou apenas as nossas roupas, foi até a assistência social, saímos da cidade de Ubarana fugido do meu pai. Nós chegamos até Rio Preto, a casa da minha avó, num sítio muito distante daqui, muito distante da cidade. E ali a minha mãe tentou recomeçar uma nova vida. Ela tentou começar a trabalhar e eu
com apenas 13 anos, tinha que cuidar dos meus irmãos, tinha que ajudar ela em tudo para que ela trabalhasse, para que ela pudesse sustentar nós. Mas tudo numa miséria, tudo numa escassez. Eu não tinha absolutamente nada. As roupas que eu tinha era tudo doado, tudo rasgada. Eu era uma menina muito infeliz. Eu me sentia feia. Eu me sentia horrorosa por toda aquela situação que eu estava vivendo. Então, minha mãe, nesses 2 anos, ela saiu para o mundo, ela se perdeu, ela deixava eu e meus irmãos sozinhos dentro de casa, ia para baladas, ia para shows, e eu tinha que ter a responsabilidade de cuidar, de criar os meus irmãos. Passado esses 2 anos, ela conheceu outro homem, que hoje é o meu padrasto, e ela começou a voltar o que vivia antes, começou a cuidar da casa, começou a cuidar da família. Só que eu, naquele momento, já com 15, 16 anos, eu já estava totalmente dominada pelo mundo. Eu já estava totalmente cegada para o diabo. Eu não vou dizer que eu nunca bebi, eu nunca me droguei, nunca fumei, graças a Deus, porque eu vi o que meu pai passou. O meu pai, nesses 2 anos em que nós saímos de casa, ele faleceu, ele foi a falecer. Ele faleceu na sarjeta, drogado, bêbado, perdeu a família, perdeu tudo, perdeu a salvação. E nesses 2 anos eu fui para o mundo, gostava de ir em baladas, gostava de ir em rodeios, gostava daquela vida mundana, naquela vida eu via as outras meninas e eu queria fazer igual. Eu queria tentar fugir do meu passado. Mas era tudo uma ilusão, porque aquilo me preenchia somente no momento, naquela noite. Quando eu me deitava na cama e eu sempre era atormentada com pesadelos, sempre sempre o passado vinha me condenar. Então, de 15 para 16 anos, eu passei essa vida mundana, até que com 16 anos eu conheci uma obreira daqui do ministério. Ela começou a me convidar para estar vindo ao trabalho jovem, que hoje é o PJA. E eu, no primeiro momento, no primeiro contato, eu não tinha uma visão da palavra, eu não entendia absolutamente nada. Eu vinha somente para fazer a companhia a ela. Eu não tinha desejo de estar na igreja. A minha mãe também começou a passar a vir também, só que ela era uma pessoa muito inconstante. Ela um tempo estava firme, outra hora ela parava, ela já não ia mais na igreja. E eu, diferentemente dela, eu agarrei a oportunidade. Eu me apaixonei pela palavra. Eu me apaixonei pela obra. E eu disse, é aqui que eu quero ficar. Eu quero uma nova vida. Eu quero uma nova história. Eu quero deixar o meu passado para trás. Foi até então que eu conheci o Cauê e ele me fortaleceu. Ele foi com que eu ficasse firme. Nós nos casamos, tivemos o Caleb. Só que até então eu não tinha experiências com Deus. Até então eu não tinha uma fé viva. Até então eu não tinha ousado a minha fé. Eu não tinha amadurecido, crescido na fé. E Caleb, no meu ventre ainda, o Cauê, infelizmente, dominado pelo trabalho que ele estava, ele se afastou um tempo da igreja. E eu coloquei dentro de mim, já dentro da igreja, dentro do ministério, eu não aceito viver a mesma vida que a mamãe viveu. E eu comecei a agir a minha fé, eu entrei na campanha da mudança. Eu fui durante 30 dias. Depois eu entrei, agarrei como uma oportunidade a campanha de 2013. Eu ia todos os dias na igreja com o Caleb crescendo no meu ventre. Eu consagrei o Caleb ao Senhor desde o primeiro dia que ele estava no meu ventre. Eu ouvia a palavra, isso me fortalecia. E dentro de casa, eu morando com a minha sogra, o Cauê cada vez mais pior. Cada vez mais me maltratava, me humilhava. Ele criticava a minha fé.
Ele criticava a minha fé. Eu lembro, com 8 meses, o Caleb no meu ventre, ele queria sair para o mundo com os amigos. E eu tinha acabado de chegar do último jejum da campanha de 2013. Eu estava totalmente cheia de fé, convicta que havia mudança nele, que havia mudança na minha vida. E ele veio tentar me agredir. E naquele momento eu não me desesperei. Eu estava firme, eu estava focada, eu estava com a visão totalmente voltada para Deus. Eu não me desesperei, eu continuei firme. Caleb nasceu e com 9 dias de idade, ele começou a chorar muito. Eu passei uma madrugada inteira com meu filho chorando, gemendo. Nós fomos ao pronto-socorro. Chegando lá, a médica encaminhou ele urgentemente para o HB. Chegamos ao HB, já pegaram o menino do meu colo, já levaram para entubar. Começaram a picar ele todinho. Eu vi toda essa cena do meu filho quase morto. A médica dizia: mãe, ele está fraco demais. E nós ficamos durante 5 horas sem notícia do Caleb, sem ver o Caleb, sem saber o que estava acontecendo. Nós só víamos enfermeiros correndo para lá e para cá. As mães, havia um horário de visita que as mães podiam entrar e elas não estavam podendo entrar por causa do meu filho Caleb, porque ele estava sofrendo paradas cardíacas constantes, ele estava sofrendo convulsões constantes, ele estava paralisando todos os órgãos. E depois de 5 horas, veio o resultado. Ele estava com uma veia artéria do coração entupida, a veia aorta, e ele precisaria passar por uma cirurgia muito urgente, naquele dia mesmo, porque senão era morte. E o médico mesmo dizia: mãe, o Caleb está fraco demais, o coração dele está fraco demais. A partir do momento que ele tomar anestesia, ele vai a óbito. Eu já estou te preparando para a morte do teu filho. Eu vou te dar um documento, você vai colocar a sua digital, você vai assinar, porque ele pode vir a óbito. Ele pode entrar na sala de cirurgia, tomar anestesia e ir a óbito. E eu, por ter passado muito tempo na fé, colocando força, eu jejuava grávida com meu filho no ventre. Eu fui até o banheiro depois que eu recebi essa notícia. No momento eu não falava com ninguém. Era somente eu e Deus. Eu não derramava uma lágrima. Eu fui até o banheiro e disse: Deus, eu vou apresentar ao Senhor as minhas firmes razões. O Senhor sabe que eu tenho sido fiel. O Senhor sabe que eu tenho me sacrificado. O Senhor sabe de tudo que eu passei. Então, por favor, salva a vida do meu filho. Salva a vida do meu filho. E Deus me deu uma segurança enorme naquele momento, naquela oração que eu fiz no banheiro. E eu saí já crendo na cura, crendo que ele sairia daquela cirurgia curado, restaurado. E assim foi, bispo. Nós passamos uma noite inteira, o médico disse: vamos esperar para ver se o Caleb ele tem uma melhora. E ele houve uma melhora. Ele houve uma melhora. Depois, às 7 horas da manhã do outro dia, ele foi encaminhado até a sala de cirurgia. E eu já estava eu já sabia que Deus ia curar ele. Eu vi o meu filho saindo da sala de UTI para o centro cirúrgico, cheio de medicamentos, entubado, tomando sangue na veia, porque ele estava sem sangue. Eu vi o Caleb nessa situação, mas eu já via o milagre acontecendo na vida dele. E eu creio que foi essa a diferença. O Ministério de Mudança de Vida me deu uma força muito grande. A palavra que eu recebia no altar foi de uma enorme importância para a minha vida naquele momento. E naquele momento eu vivi experiências com Deus.
Naquele momento eu cresci, eu amadureci na fé. E assim foi. O Caleb passou para a cirurgia, o médico veio até a porta depois de 3 horas. Mãe, a cirurgia foi um sucesso, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A cirurgia foi um sucesso. Eu já sabia. E a partir daí, o Cauê despertou, ele viu o que Deus tinha feito, então ele quis voltar para a obra, eu também. Eu já estava realizando a obra. Ele também despertou novamente o desejo de voltar para a obra internamente. Eu entendi naquela situação com Caleb, eu recebi o chamado internamente. E aí, daí então, bispo, foi uma bênção, nós aceitamos o chamado, viemos para a obra, e a partir de hoje, bispo, a minha boca tem se enchido de riso. O meu filho Caleb hoje já tem 1 ano e 3 meses. Nós chegamos na mesa para consagrar a comida, ele já ergue as mãos, já está andando no caminho, certo. E a minha boca tem um casamento abençoado, um esposo abençoado. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, a minha boca se enche de riso, porque hoje eu sou madura na fé. Hoje eu tenho experiências com Deus. Hoje eu tenho entendimento revelado da palavra. Depois de muita luta, depois de muita perseverança, eu venci. Graças a Deus e graças ao Ministério Mudança de Vida, que me ensinou a lutar, a agir e a perseverar na fé. O que significa para você, o que é fazer a obra internamente no Ministério Mudança de Vida? Bispo, é uma bênção, porque eu tenho muito mais para dar. Eu tenho como levar vidas às pessoas. Eu tenho como orientar as pessoas e dizer a elas que tem jeito, que tem saída, que tem solução. E isso para mim é um prazer. Realizar a obra para mim é um prazer, é um sonho que está se materializando, que está se concretizando na minha vida. Eu agradeço a Deus por isso. Eu agradeço ao Ministério Mudança de Vida por tudo que tem feito por mim. Hoje eu vivo uma vida abençoada, uma família abençoada. Hoje eu como bem, eu me visto bem, eu me sinto muito bonita, eu me sinto uma pessoa muito feliz, graças a Deus. Amém. Meu nome é Cauê. A minha infância foi bem difícil. Tive um pai muito ausente. Tive, financeiramente falando, altos e baixos. Às vezes bem, às vezes não tão bem. Muitas vezes não tinha nada para comer. Eu lembro, uma coisa que me marcou na minha vida foi que chegou um tempo da minha vida que a gente teve que morar com a minha avó, porque a gente não tinha onde morar. Então, eu lembro que a minha avó trabalhava na feira, e os tomates podres que ficavam caídos na feira, ela levava para casa para fazer para mim e para o meu pai, para minha mãe e para minha irmã, porque até então meu pai não trabalhava, minha mãe não trabalhava, a vida totalmente amarrada, destruída, e quando o meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, todo o dinheiro deles acabava gastando em droga. Então, a minha vida foi sofrida, a minha infância foi bem sofrida. Então, eu fui crescendo, as coisas foram melhorando, porque eu sempre tive uma avó que está firme na igreja, desde quando a igreja abriu lá em Mirassol, então ela está na igreja. Ela começou no núcleo em Mirassol e está até hoje firme, graças a Deus. E essa minha avó, creio que por intermédio dela, muitas vezes a gente passou bem por causa da fé dela. Um tempo da minha vida eu morei com ela. A sua avó foi a primeira a chegar no Ministério Mudança de Vida. Ela está na igreja de Mirassol desde quando a igreja era uma portinha em frente à escola Anísio José Moreira. Então ela começou ali. E ela sempre levava, eu lembro que eu ia com ela levava peça de roupa do meu pai, fotografia. E eu lembro que eu sempre dizia a ela que quando eu crescer, eu via o pastor pregando e eu dizia, vó, quando eu crescer eu vou pregar lá na frente, igual o pastor. E ela tá ligado, vai mesmo. Mas a vida, como eu disse, a vida melhorou e a gente conseguiu uma casa.
deu certo do meu pai recuperar a nossa casa e a gente foi morar para essa casa. Então, o que tinha melhorado virou de cabeça para baixo novamente. Meu pai e minha mãe sempre brigando constantemente, diariamente, de faca, um na frente do outro. Não dava facada porque muitas vezes eu e minha irmã entramos na frente para que os dois não viessem um matar o outro, porque esse era o desejo de ambos. Eu vou matar ela, eu vou matar ele, mas muitas vezes eu e minha irmã impedimos isso. Meu pai totalmente drogado e muitas vezes, bispo, eu cheguei a comprar drogas para o meu pai. Muitas vezes o meu pai sofreu um acidente de moto e ele ficou impossibilitado de andar. E muitas vezes eu ia comprar droga para ele. Ele fazia eu comprar. Então, oportunidades, eu digo assim que eu não usei droga porque eu não quis. Quando eu era já um pouco maior, tinha meus 13 anos, eu tive várias oportunidades de usar droga. Porque o meu pai usava droga na minha frente. Fazia o cigarro, preparava a droga na minha frente. Então, eu tive várias oportunidades de usar drogas, conheci o mundo. Não cheguei a conhecer profundamente, graças a Deus, mas conheci um pouco do que o mundo tem a oferecer, que é um mundo de ilusão. Com 13 anos de idade, 12 para 13 anos de idade, eu comecei a beber, comecei a sair para rodeios e festas, isso e aquilo, comecei a me envolver com bebida alcoólica. Então, minha mãe, por intermédio dessa minha avó, o casamento totalmente destruído, essa minha avó fez um convite para minha mãe. No dia do aniversário da minha mãe, a minha avó convidou ela a estar indo à igreja do Ministério Mudança de Vida. E a minha mãe foi. E nessa ida da minha mãe, minha irmã foi, consequentemente o meu pai foi, e eu não ia. Eu, falar a verdade para o senhor, eu odiava vir à igreja, bispo. O menino que na infância dizia que queria ser um pastor, na adolescência ia à igreja chutando cachorro, chutando vento, porque eu odiava ir à igreja. Todo mundo da minha família pegou firme, todo mundo ia, e era uma luta para levar eu. Até que, em novembro de 2009, eu acabei indo, conheci o Ministério Mudança de Vida, mas quando eu cheguei, eu não peguei firme, demorou um pouco de eu pegar firme, de eu me apaixonar por esse ministério. Mas eu comecei no comecinho de novembro, no final de novembro eu me batizei, e Deus despertou no meu coração o desejo de se tornar um obreiro. Com 14 anos de idade eu coloquei o uniforme, me tornei um obreiro do Ministério Mudança de Vida, e isso eu fui crescendo, fui amadurecendo. A minha família, chegou um tempo que saíram todos da igreja, eu permaneci, o filho que não gostava de ir à igreja tinha permanecido e ficou na igreja. E assim eu fui crescendo, conheci a minha esposa Leandra, a gente começou a conversar, pedimos a bênção do pastor para orar, a gente orou durante 7 meses, aí a gente orou, tudo certo, só que eu coloquei a Leandra como prioridade na minha vida. Foi um erro muito grave que eu cometi. A obra que era prioridade passou a ficar para segundo plano e comecei a ligar mais para a Leandra e deixar a obra em segundo plano. Então foi quando eu me afastei do Ministério Mudança de Vida, falei, não, a Leandra é a mulher da minha vida, eu quero casar com ela, porque até então o pastor dizia, não, vocês é muito novo para se casar, vocês não têm idade, isso eu tinha 16 para 17 anos, o pastor dizia, não, você está muito novo, vai orar mais, vai buscar em Deus a direção, e eu tapei os ouvidos, não ouvi aquilo que o pastor estava me dizendo, e foi onde ele disse, não, ela é a mulher da minha vida, e eu vou me casar com ela. Então, eu saí da obra, casei com a Leandra, que até então era a mulher da minha vida, descobri que ela estava grávida, comecei a trabalhar num determinado lugar. A Leandra, que até então era a mulher da minha vida, eu, com 1 mês de casado, eu pedi o divórcio a ela. Já não queria mais, porque vinha oportunidade de eu cometer adultério, traição, por intermédio de amizades, de amigos, e assim por diante. E eu então queria separar, não queria mais, queria largar. E a Leandra, não vou largar, firme na igreja, porque no momento que eu saí, ela permaneceu. Firme, ia todo dia, e o nenê crescendo no ventre, e ela ia. Da minha casa, da casa da minha mãe, na igreja, demora cerca de 40 minutos, ela ia a pé todos os dias.
E eu, você é louca, uma fé que antes eu vivia, passei a criticar. Você é louca, você vai na igreja todo dia, faz chuva, faz sol, você está indo na igreja, você está perdendo seu tempo. Dizia essas palavras a ela, não, eu vou, e ela ia. Até então, eu me aprofundei no trabalho, Deus me abençoou no trabalho por intermédio da fé dela, por intermédio das orações dela, Deus me abençoou lá. Só que aí, bispo, aconteceu o que ela disse com o meu filho. E toda essa doença que o meu filho teve, esse problema no coração, eu enxerguei como aquela palavra que a gente pregava esses dias. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então, quando o meu filho ficou doente, eu lembro que eu não estava na igreja, eu dobrei meus joelhos e falei, Deus, se o Senhor curar o meu filho, eu vou voltar a fazer a tua obra, eu vou voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. E foi aonde Deus curou meu filho. Hoje minha vida está muito abençoada, muito mais abençoada do que antes quando eu trabalhava. Minha renda é muito abençoada, tenho um casamento muito feliz. A Leandra é a minha esposa, é a mulher da minha vida, tenho a melhor família do mundo, estou no melhor lugar do mundo, estou criando o meu filho no melhor lugar do mundo, que é dentro da igreja. E hoje eu sou muito feliz, graças a Deus. Deus encheu a minha boca de rios, porque se eu me imagino assim, bispo, se eu não estivesse aqui, a vida que o meu pai leva até hoje, era para mim estar vivendo aquela vida. Uma vida de drogas, prostituição, de mal a pior. Era para mim estar naquela vida, mas Deus me resgatou, me colocou aqui, graças a Deus, e hoje eu sou muito feliz, graças a Deus, e graças ao Ministério Mudança de Vida, que me deu uma oportunidade de estar fazendo a obra internamente.